Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de Direito Previdenciário. Meu nome é Danilo Schettini, sou advogado aí já com quase 20 anos de Direito Previdenciário e quero compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês, assim como a minha convidada de hoje. Mas eu já vou te pedir desculpa, porque realmente o episódio de hoje eu só tenho 1h30 e ele merece umas 8 horas de episódio. Vou tentar extrair o máximo que eu puder aqui da minha especial convidada de hoje, que eu já vou apresentar para vocês. Antes, aproveita para compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Vamos trazer mais previdenciaristas para cá. Vamos formar uma grande comunidade previdenciária, compartilhar conteúdo, um aprender com o outro. Esse é o objetivo desse Prevcast, beleza? Comenta aqui o que você tem achado dos episódios. Isso me ajuda a construir episódios que sejam significativos para você, beleza? E não esquece também de se inscrever aqui no canal, muito importante, tá bom? Como eu disse, formar aquela comunidade previdenciária, que, como eu digo, esse vai ser o maior podcast de direito previdenciário do nosso país, sem dúvida, e isso, a partir de hoje, começa a ser real. Queria apresentar para vocês a minha convidada, que ela é incrível, um dos maiores nomes no direito previdenciário. Seja muito bem-vinda, doutora Adriane Bramante. Tudo bem? Obrigada, Danilo. Tudo bem e você? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Eu peço desculpas aí pela minha voz, mas é um prazer, não podia deixar de vir de prestigiar esse Prevcast aí com vocês. Obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Doutora Adriane Bramante, que ela é presidente. Eu, na verdade, vou te confessar já de início uma grande dúvida que eu tenho. Você é presidente da Comissão Estadual de Direito Previdenciário. Isso. Do IAP. Presidente do IBDP. Do IBDP. Estou presidente, já estou no meu segundo mandato. Na verdade, no IBDP estou há 12 anos na diretoria. Fiquei 6 anos como vice-presidente da Jane Berwanger e agora estou no 6º ano como presidente do IBDP, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, e deixo meu cargo agora em dezembro de 2023. Você é professora, é escritora, é advogada. O dia para você é igual para nós, mortais? Olha, Ele tem realmente só 24 horas? sabe que essa é uma pergunta, até ontem eu recebi um direct, uma aluna falou assim, professora, dá para você fazer um curso de gestão de tempo? Porque eu não sei como é que você consegue dar conta de tudo. Eu falei, gente, eu não sei também, eu não sei dizer, mas eu dou conta de tudo. Posso dizer que tá tudo caminhando. Olha, eu acho que aqui a gente já vai começar com o primeiro corte. Realmente, como é que você consegue ser hiperprodutivo? Eu falo muito de atividade de valor agregado, eu não sei se isso faz sentido, talvez, para você. Eu falo muito de atividade de valor agregado, né? Por exemplo, eu tenho minha advocacia, meus escritórios, e eu não estou o tempo todo lá. Então, eu hoje advogo pouquíssimo, né? Eu tenho realmente ficado mais na gestão. E eu tenho utilizado muito o meu tempo de valor agregado para minha empresa para tentar realmente gerar mais valor e fazer com que a empresa cresça. Você tem várias atividades. Eu imagino que é mais ou menos por aí que você consegue ser tão produtiva. Na verdade, quando eu fiz mestrado na PUC, o professor Wagner Balera, ele sempre falava assim, não me venha dizer que você não tem tempo, porque você é o gerente do seu tempo. Você gerencia o seu tempo. Então, eu acho que eu aprendi com essa frase a gerenciar o meu tempo. Então, eu organizo as minhas horas do dia, organizo a minha semana de acordo com aquilo que eu agendei e me programei. Então, eu projeto alguma coisa e eu tenho um foco. Eu foco naquilo e vou. Se eu me programei, vou escrever um livro, eu vou escrever um livro. Então, não é, eu vou escrever 1 hora. Não, se eu vou escrever o livro, então eu me programei para isso, eu vou fazer. Então, eu acho que essa determinação e esse foco é uma coisa que eu tenho muito, muito em mim. Então, a minha semana, por exemplo, domingo à noite, aquele horário nostálgico do Fantástico, eu vou olhar minha agenda, o que eu tenho na semana. Então, eu tenho uma palestra, vou preparar a palestra, eu tenho uma aula, vou ver se a aula já foi encaminhado o material, eu tenho o cliente, porque assim, eu advogo de verdade. Eu faço a gestão do escritório, eu atendo o cliente, eu analiso petição inicial, eu analiso cada pedido de recurso, tudo passa por mim. Tudo bem que muita coisa eu passo os olhos, mas
se não passar por mim, eu não sossego. Eu posso delegar? Tenho pessoal para isso? Sim. Eu delego vigiando, porque é o meu nome que está ali. Então, se alguma coisa acontecer errada, não é o advogado que está comigo que vai responder, é a Adriane Bramante. Então, eu tenho meio essa neura. E foi me organizando. Então, tem uma palestra, então vou preparar aquela palestra, e aí eu vou pensar na palestra a hora que eu estiver no avião indo para aquele lugar para dar palestra, ou no carro. Então, aí eu vou focar, concentrar naquele tema e seguir. Eu acho que isso me ajuda a gerir um pouco esse tempo e a dividir o meu tempo assim. Não perco tempo com coisas, com muita rede social. Eu tenho um horário para ficar o tempo todo, para não ficar o tempo todo ali, mas hoje o WhatsApp me toma muito tempo, porque a gente, como IBDP, eu tenho que responder à imprensa e a imprensa não espera. Então, assim, o G1 quer alguém que fale sobre agora. É agora, então não dá para esperar. Então eu tenho 24 horas, eu nunca mais tive férias. Eu imagino. Porque a gente tem que estar 24 horas. E isso realmente a gente acaba entrando no ritmo frenético para cumprir todas as missões que eu me programei para fazer. Eu não sou aquele tipo de pessoa, eu tenho um cargo, então é só um título. Não, se eu me programei se eu assumir aquele cargo, eu vou assumir e vou realizar aquilo que eu me programei. Claro que, tanto na comissão da OAB São Paulo, quanto no IBDP, eu não sou sozinha, eu não estou sozinha, é uma equipe. É todo um grupo de pessoas que me ajudam. Então, o que eu aprendi muito nisso é você delegar funções para uma equipe, e a comissão faz muito bem isso, o IBDP também, a gente tem várias diretorias, e isso me ajuda a organizar e a comandar tudo isso. Pô, muito bacana. Você falou da mídia, e a mídia é desse jeito mesmo, né? Eles querem a coisa para ontem. Se você não responder na hora, eles vão pegar outra pessoa que responde. Então, se eu perco o time. Saiu a notícia, então, às vezes às 7 da manhã, a menina da Folha de São Paulo, Adriane, saiu a decisão do ministro Alexandre de Moraes da revisão da vida toda. Você pode ler para mim? Tá bom, agora, leitura dinâmica, porque eu tenho que falar naquele momento o que aconteceu com aquela decisão. E a gente, eu me lembro que no dia que saiu a reforma previdenciária, a gente estava todo mundo esperando, né? E eu, como presidente do IBDP, eu tinha que estar ali com tudo afiado. Foi publicada mais ou menos umas 11 horas da manhã a emenda, né? Saiu a emenda 103 de 2019, 3 da tarde eu estava ao vivo no G1, lá na Globo. E assim, o que vai acontecer com essa regra de transição? O que vai acontecer com essa regra de transição? Não, tem que ter 33 anos, tem que ter 28, tem que ter 35. Você tem que ter essa resposta imediata. Não dá para você... deixa eu ver aqui no artigo tal. Então, assim, eu fiz uma leitura, fui rabiscando, imprimi, fui rabiscando, anotando e fazendo todas as minhas anotações, porque eu tinha que ter aquilo tudo na cabeça. Eu fui para o estúdio já pensando o que eu ia falar. E as perguntas vinham ao vivo. As pessoas faziam as perguntas e eu tinha que ter a resposta imediata. E, assim, é muito difícil, não é fácil. Mas a gente deu conta, deu tudo certo. Até agora deu tudo certo. Eu estava com a família em Serra Negra um tempo atrás e eu tenho sido chamado para algumas entrevistas. Aí eu estava lá com a família e tal, tinha até um terno no carro, o pessoal falou, você tem uma matéria, tem que fazer agora. Eu estava entre 2 cidades e pedi pro cara o Wi-Fi para poder fazer, fiz num quartinho. E é assim, tem que ser na hora, porque senão você perde ali o time. E são oportunidades interessantes pra gente, né? Dá pra deixar, né? São oportunidades importantes, eu nunca me esqueço, Danilo, do episódio. Quem tá aqui na plateia deve lembrar a MP 664 de 2014, que foi transformada depois na Lei 13135 de 2015. Essa MP foi publicada dia 30 de dezembro. Vocês lembram disso? 30 de dezembro de 2014. Eu estava de férias em Jericoacoara, deitada, maravilhosa, plena, da minha semana de Natal e Ano Novo. Com meu marido, estava meu filho, estava todo mundo lá, curtindo. Aí, abro o WhatsApp, acabou de publicar a medida provisória 664, você tem que dar entrevista.
Falei, gente, não, 30 de dezembro, não, isso não. Jericoacoara, aí sai da praia, sai do sol, vai pro quarto, lê a medida provisória, e aí tinha que fazer nota. E assim, é isso. Isso é uma loucura. Você como autoridade, você tem que passar a informação e muitas vezes você nem se aprofundou nela. Aquela decisão do Alexandre de Moraes, que tinha, acho que cerca de 100 folhas, uma decisão difícil de entender. Eu via muitos advogados falando... Por isso que a jornalista me ligou e falou assim, Adriana, eu não consegui entender o que ele quis dizer. Eu falei, filha, eu também não, mas calma que a gente vai ler junto. Porque às vezes é complexo pra gente também. A gente não é dono da verdade, nem consegue saber de tudo. Mas às vezes eles brincam assim, você viu, você pode falar sobre a portaria tal? Eu falei, calma, que portaria que você tá falando que eu não li? Me manda a portaria, me liga daqui a 10 minutos que eu te falo sobre ela. E aí a gente tem que ter essa aposta muito rápida, assim, tem que ser muito, muito dinâmico, né? Senão a gente realmente perde. Pra mídia é difícil a gente dizer não, né? Você é muito bem organizada. Eu imagino que você deve dizer muitos outros nãos para conseguir cumprir a agenda que você se propôs. Eu vou dizer pra você que eu pouco digo não. Eu tenho que ler um livro que tá na minha, assim, aprender a dizer não. Eu acabo assumindo muita coisa por não saber dizer o não. Assumo muita coisa, porque eu falo, mas a pessoa vai me pedir, né? Que chato, não vou... Depois ela fala assim, nossa, tá vendo? Presidente é metida, não vai fazer, não vai... Mas eu acabo assumindo e faço. Arrumo um jeito, arrumo um momento na minha agenda e vou encaixando. Agora eu acho que talvez eu aprenda... É uma arte dizer não, né? Não é fácil você dizer não. Então, acho que tudo é um aprendizado, né? Eu vou aprender ainda, Danilo, dizer não. Eu sinto também pela sua fala que a gente tem aquela ideia do trabalho como um esforço. A percepção que eu tenho pela sua fala é de que tudo que você faz realmente é muito por prazer. Eu não trabalho. Não é trabalho. Eu não trabalho. Realmente é prazeroso. Quando você faz aquilo que ama, você não trabalha. Um propósito. É um propósito. Eu acho que é uma missão de vida. Eu fico muito feliz porque tem pessoas que passam a vida sem saber por que elas vieram para esse mundo. Eu posso dizer que eu sei qual é a minha missão. A minha missão é buscar o melhor, buscar uma sociedade mais feliz, mais justa, buscar a paz, ajudar de alguma forma, olhar o outro, a empatia, o amor ao próximo. Eu acho que essa é a minha missão de vida, procurar fazer justiça, procurar... isso é muito forte em mim. É mais do que eu mesma. Eu não sei te explicar, mas eu não... Mesmo que aquilo doa, que aquilo não seja... Posso estar acabada, cansada, mas eu vou fazer porque alguém está precisando daquela fala, alguém está precisando daquele trabalho, alguém está precisando daquele momento. E eu acho que isso é mais importante que tudo. Então, eu descobri que a minha missão de vida é essa. Sempre procurar fazer o melhor pro outro, né? Eu acho que a minha missão é essa. Eu fico muito feliz de ter descoberto isso. E essa gestão, eu paro aqui agora para fazer um agradecimento público para a Adriane, porque você tem feito um trabalho incrível. A advocacia tem muitos advogados que têm benefícios conseguidos por essa gestão e eles nem percebem. Acham que é só o barco andando, está acontecendo, é o INSS que está evoluindo na sua gestão, e não é. Há um trabalho muito forte hoje, vejo isso acontecer, e o seu empenho e o empenho de todo o time que vem debaixo desse guarda-chuva realmente fazendo um trabalho incrível. Então, muito obrigado. Eu agradeço. Você sabe que eu recebo muitas mensagens, né, no meu direct. Ai, Adriane, graças a Deus que deu certo, né, obrigada, né, que bom que aprendi isso, fiz aquilo. Então, é muito gratificante a gente poder ter essa entrega. Claro que não é uma entrega da Adriane Bramante, é da Comissão de Direito Previdenciário, porque a gente tem um grupo realmente muito coeso, muito comprometido, a equipe de relações com o INSS, a equipe de eventos, a equipe de RPPS, a equipe de relações com o tribunal. Então, nós temos pessoas que juntos ali a gente consegue fazer uma entrega bem bacana. Mas os projetos têm sido muito legais. Você sabe que nós construímos com a Procuradoria Regional Federal daqui de São Paulo
o mutirão, né? O mutirão previdenciário. O que é o mutirão? O mutirão é pessoas que estavam advogados com processos com audiência marcada para 2025, 2026, pensão por morte, benefício rural. E a gente conseguiu montar esse mutirão e ele saiu do abstrato e foi materializado. Nós construímos e nós realizamos o primeiro mutirão. Nesse primeiro mutirão foram protocolados 52 pedidos de acordo e homologados pelos juízes. Então, nós fizemos um movimento extrajudicial com a Procuradoria, foi um projeto da OAB com a Procuradoria, e ele foi, nós tivemos um percentual de mais de 70% de proposta de acordo protocolado. Quando nós recebemos um print, olha, a audiência de julho de 2025 cancelada, porque foi feito o acordo, isso se transformou num sentimento tão gostoso de ter feito alguma coisa em prol daquela pessoa que estava ali esperando um benefício. Então, isso não tem preço. Quanto custa isso? Não existe preço, isso é inestimável. E esse trabalho que você faz, que você enxerga lá na ponta, para a pessoa, para aquele segurado, para aquele beneficiário, o resultado disso, isso faz com que tudo que a gente faz... Sentimento de herói. É pouco. É isso. É para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para servir, para a gente fazer o melhor, porque a vida é passageira. A gente está aqui de passagem e todo dia é um grande aprendizado. Eu sei menos hoje do que ontem, né? Vou saber mais amanhã. Todo dia a gente vai aprendendo com as pessoas e proporcionar a gente amanhã a Declaração Universal de Direitos Humanos completa 75 anos. E esse princípio que nasceu em 1948 com a Declaração, que é a dignidade da pessoa humana, é nele que a gente precisa trabalhar. E quando você proporciona a concessão de um benefício em que você protege aquela família, você leva a dignidade para aquela família. A pessoa que tem um salário mínimo para garantir a subsistência, ela não vai mais passar fome. Ela tem pelo menos aquela garantia de que todo dia tem um prato de comida na mesa. Ficou muito legal. É sentimento de super-herói. Eu sinto que nós, advogados, em geral, e os previdenciaristas, talvez, com uma ênfase maior, somos heróis. E você é uma das poucas pessoas na humanidade como um todo que tem a possibilidade de transformar a sociedade à sua volta. Porque isso é um poder muito interessante. É de transformar a sociedade à sua volta. Puxa, é muito legal. Então, parabéns e obrigado por nos ajudar aí. Obrigada. Queria entender, para a gente falar depois de questões mais técnicas aqui, hoje você realmente é uma pessoa muito conhecida no direito previdenciário e reconhecida. Mas quem era a Adriane antes da faculdade? Como é que você veio para a faculdade, para o direito previdenciário? Como é que foi a sua trajetória até aqui? Olha, se eu disser para você, olha, eu quero ser advogada. Quando eu era criança, eu falava, vou ser advogada, vou fazer isso, quero ser uma grande, né, fazer 1000 coisas. Não, eu nunca tive essa ambição. Mas eu vim de uma família muito, muito simples, né, muito, muito pobre. Minha mãe foi faxineira, trabalhou de faxineira na casa das amigas, mas a gente sempre foi minha mãe sempre foi muito batalhadora. E minha mãe começou a abrir um escritório em 78. E eu com meus 10, 11 anos, eu já ia com a minha mãe no chamado INPS. E eu ia com ela, mas assim, nunca pensei em trabalhar com ela. Eu queria fazer medicina. Meu sonho era ser médica. E eu foquei na medicina, vou fazer medicina. Mas eu comecei a trabalhar com a minha mãe. Eu tinha 14 anos quando eu fui para o escritório dela. Isso já faz 40 anos. Mas eu nem considero que quando eu tinha 14 que eu comecei a trabalhar com ela. Eu comecei mesmo, que eu nunca mais saí, em 89, quando eu entrei na faculdade de Direito, desisti da medicina. Entrei na faculdade de Direito por quê? Porque eu tenho mais 2 irmãos. Eles não tinham perfil de serem advogados. De ser advogados. E aí eu achei que
Eu falei, o quê? Minha mãe vai deixar o escritório para quem, né? Formar um escritório, ter uma clientela, eu vou fazer medicina, ficar... Eu nunca fui... eu nunca quis ser dependente de ninguém, eu sempre fui muito independente. E eu falei, o quê? Vou fazer medicina, ficar 5 anos fazendo faculdade, 6 anos, 2 anos de residência. Eu vou estar com 27 anos pedindo dinheiro para minha mãe. Não, de jeito nenhum. Vou fazer direito, vou trabalhar com a minha mãe e eu vou continuar o escritório dela. Foi a decisão mais inteligente que eu tive. E aí comecei a trabalhar com ela. Na época, minha mãe tinha uma sala em que eu era a recepcionista e eu fazia o trabalho de boy, girl, ia no banco, fazia trabalho de banco, ia na prefeitura, abria empresa, porque a gente tinha muitas mulheres, antigamente, antes da lei 8.213, as donas de casa que nunca tinham exercido atividade remunerada não podiam pagar a contribuição previdenciária. Eu não podia ser contribuinte em dobro, como era o nome chamado antigamente. Então, as mulheres não podiam ter benefício previdenciário, não existia a figura do facultativo. Eu pago porque eu quero. Essa figura do facultativo veio em 91. E a gente fazia muita abertura de empresa. Então, assim, a gente fazia a inscrição de autônoma, de costureira autônoma para as mulheres, muitas mulheres, para que elas pudessem começar a contribuir, porque aí elas teriam uma autorização legal para começar a contribuir. E naquela época as mulheres tinham que pagar, as mulheres, né, geralmente, eram os casos maiores, pagar 5 anos, eram 60 meses a carência, para que pudessem se aposentar por idade. A minha avó, hoje com 95 anos, nós pagamos para ela, ela começou com 55, com 60 ela se aposentou, imagina. Ela é o terror da Previdência, né? Porque ela pagou 5 anos e tá 35 recebendo benefício com 5 anos de contribuição. Mas a lei, na época, a carência eram 60 meses. E eu fazia isso, eu ia na prefeitura, abria empresa, abria inscrição de autônomos, encerrava, fazia trabalho datilografava, imagina, sou da época da datilografia, fazia ali, né, a datilografia e fazia as petições, e aí comecei a trabalhar com a minha mãe e me engajar. A gente tinha uma sala em que a gente tinha uma estante que separava a mesa dela de atendimento do cliente e eu ficava do lado de fora como secretária, recepcionista e fazia todo o serviço de estagiária. Eu era estagiária, então a gente tinha que datilografar, e aí quando chegava na última linha que você errava, tinha que colocar aquele Rorex ali. Gente, era um error, né? E não tinha programa de contagem. Eu fazia contagem na mão. Então, o cliente chegava, eu pegava uma folha de sulfite e colocava a data de demissão em cima, de admissão embaixo e fazia a contagem na mão. Fazia a conversão de tempo especial, que é 1.20, 1.40. 1.40 veio depois, era 1.20 para homem e para mulher naquela época. Então, eu sou previdenciarista raiz, assim, lá eu ia para a Previdência, não existia computador, a gente... era muito engraçado, porque antes da Lei 8.213, a aposentadoria rescindia o contrato. Só era possível conceder a aposentadoria depois que o segurado tivesse a baixa na carteira. A gente ia para o INPS, como era chamado na época, eles faziam a contagem, davam para o segurado a carteira de trabalho com a carta de desligamento. Esse segurado ia para a empresa dava baixa na carteira, a gente levava a carteira com a baixa, aí o INSS concedia o benefício, porque a aposentadoria só era possível com a rescisão. Depois da Lei 8.213 mudou essa história e as relações acabaram ficando bem caracterizadas como autônomas, né? A relação trabalhista e a relação previdenciária. Mas a gente fazia muito isso, só era concedido o benefício depois que concedesse, que tivesse a baixa ali, ele dava entrada no fundo de garantia e depois, então, era concedida a aposentadoria para aquele segurado. E a gente fazia muito aposentadoria especial, muito. Então, eu comecei, eu sou de Santo André, o ABC, muita metalúrgica, e a gente, então, fazia muita aposentadoria especial. Naquela época era o chamado SB40, e a gente tinha muito caso, e eu fui me especializando nessa área, fazia contagem, convertia, analisava o formulário, ligava muito para as empresas não sabiam, não existia necessidade de LTCAT naquela época para todos os agentes nocivos, era só o formulário.
E a gente pedia, tinha eu que fazia esse pedido. Ligava para a empresa, você pode fazer o SB40? Ia na empresa, falava com eles, explicava como é que fazia para preencher, porque muitas empresas não sabiam preencher. Então a gente tinha essa comunicação muito com as empresas e eu fui me especializando nessa área da aposentadoria especial. Terminei a faculdade e eu só tinha, Danilo, a prática. Acho que eu nunca tinha lido a Lei 8.613. Eu tinha a chamada CANSB, que era a IN, as normas administrativas, porque a gente não judicializava. Não existia processo previdenciário como tem hoje. A gente resolvia tudo no administrativo. Ia para o INSS, falava com o gerente, falava com o servidor, falava com isso. E a gente conseguia resolver administrativamente. Tinha algumas ações de revisão, tinha algumas ações acidentárias, que eram mais difíceis na via administrativa, mas o foco era o administrativo. Depois, quando nós tivemos eu me formei em 93, faz 35 anos que eu estou formada, mas faz 30 anos que eu estou formada, faço há 35 previdenciário. E aí eu comecei a sentir falta, eu sempre gostei muito de estudar. E aí eu fui procurar uma pós-graduação em Direito Previdenciário, não existia. Não existia uma pós-graduação em Direito Previdenciário. E aí a minha tia Ivani, né, a Ivani Bramante, ela já fazia mestrado na PUC, e ela falou, vamos lá na PUC, vou te levar lá para você conhecer a PUC. Aí me levou, você não quer fazer mestrado aqui tem mestrado em trabalho? Eu falei, Ivani, eu não quero, eu não sou trabalhista, eu sou previdenciarista, eu quero fazer previdenciário, então vou te apresentar E aí fui me apresentar para o Wagner Balera, que era o professor. A PUC é até hoje, a única faculdade que tem mestrado e doutorado em Direito Previdenciário no Brasil. Só entravam 15 alunos por ano. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu fiz? Eu fui lá, me apresentei para ele. Na época estava na sala o Pardal, que é um grande professor de previdenciário. E aí me apresentei, falei, eu sou a Adriane Bramante e tal, e eu quero participar. E o professor Wagner falou assim, tudo bem, Adriane, pode entrar, só que você não pode entrar, primeiro você tem que ficar como ouvinte. Tá bom, eu moro em Santo André, 2 horas até chegar na PUC, né, mas tudo bem. Fui até a PUC, fiquei 6 meses como ouvinte. Quando eu fiquei 6 meses como ouvinte, eu falei, meu Deus, eu não sei nada. Esse negócio de princípio da universalidade, da cobertura do atendimento, esse negócio de eu não sei nada, eu não estou preparada de jeito nenhum para fazer o mestrado. Eu sou provinciana lá de Santo André, esse povo de São Paulo é muito avançado, eu não estou preparada para isso. E falei para o professor Wagner, eu quero fazer mais 6 meses como ouvinte, porque eu quero me preparar para fazer o mestrado. Eu não estou preparada tecnicamente para fazer o mestrado. Ok, fiquei mais 6 meses. Quando eu fui fazer a inscrição, não abriu a inscrição do mestrado naquele semestre. Eu sei que, em resumo, eu fiquei 1 ano e meio indo para a PUC como ouvinte, participando das aulas, apenas participando das aulas. Aí que eu me inscrevi, aí eu já estava preparada, porque eu estudei bastante o livro de Sistema de Seguridade Social, que é o dele, quase decorei o livro. E aí fui fazer, aí fiquei, e aí as portas se abriram. Porque aí eu entrei num mundo do estudo que eu sempre amei, sempre gostei muito de estudar. E fui me aprofundando, estudando. Aí surgiu a oportunidade de dar aula. Eu lembro até hoje que eu recebi uma ligação do professor Wagner, eu estava no mestrado. Isso foi em 2002, 2003. E aí, Adriane, você dá uma aula porque aí surgiu o primeiro curso de pós-graduação da EPD, da Escola Paulista de Direito, que foi coordenado pelo professor Wagner. E ele me ligou e falou, Adriane, você dá uma aula na EPD? Eu falei, claro, professor Wagner, lógico. Qual o tema? Contribuição do empregado. Posso falar um palavrão? Pelo amor de Deus. Claro, professor, lógico, dou sim. Pois não. Imagina, eu não sabia nada de contribuição do empregado. Eu ia falar 3 horas sobre aquilo numa pós-graduação. Eu quase morri, fiquei 2 meses com dor de barriga, mas assim, é um desafio, fui desafiada. Então, vamos lá. Estudei que nem um cão, fui lá e
3 horas de aula como plena, sabendo tudo, não sabia nada, né? Sabendo tudo daquela contribuição do empregado. Fui lá e dei a aula. E aí, a primeira vez também que o professor... E aí eu comecei a participar dos congressos. O único congresso que tinha de previdenciário era o da LTR. E que também era lotado de gente e tal. E o pessoal ia lá e fazia pergunta. E aí o professor Vladimir Novaes Martinez: Adriane, você vem dar palestra sobre contribuição da aposentadoria especial que já acabaram de sair. Eu falei, claro, professor Vladimir, vou sim. Mas era o congresso maior do direito previdenciário, era o único que tinha. Eu falei, meu Deus, eu vou falar 20 minutos disso. Eu também morri do coração, dor de barriga de novo, 3 meses com dor de estômago, mas vou lá, fui desafiada, vou cumprir a minha missão. Fui lá, dei a aula, dei a palestra, e aí tinha um auditor fiscal na plateia, nunca me esqueço, depois fiquei super amiga dele. Eu dei a palestra, ele falou, que lá você pega o microfone e você pode falar depois da palestra. Ele falou tudo o contrário do que eu falei. Tudo. Porque ele tinha outro pensamento, né? E eu, assim, plena. Aí veio outro, começou a falar, e surgiu toda aquela discussão. E isso foi muito importante para mim, porque foram desafios, eu fui desafiada e eu fui... Isso me deu coragem. Eu podia dizer assim, não vou ficar com medo, não vou, não estou preparado, estou com uma gripe, não posso sair, não vou inventar uma desculpa qualquer. Mas não, eu acho que isso me fez perceber que a gente é desafiada a vida toda, a todo momento. E são oportunidades que batem à sua porta e você tem o livre-arbítrio de dizer sim ou de dizer não, de correr atrás e fazer, ou de dizer não, eu não estou preparada e não fazer. Mas eu achei que foram... Hoje, eu tenho maturidade para dizer assim, se alguém me perguntar uma coisa que eu não sei, porque a gente não sabe tudo, eu falo assim, olha, eu nunca vi sobre isso, nunca pensei sobre esse viés, sobre esse prisma, vou pensar a respeito, depois eu te respondo. Hoje eu tenho maturidade para dizer isso. Mas naquela época, a gente estava começando, eu falei, meu Deus, isso aqui... Porque o problema não é você dar a palestra, o problema é alguém te fazer uma pergunta que você não saiba responder. Porque a palestra, você prepara o discurso na sua cabeça, aperta o play e vai. Depois dos 5 minutos você vai melhor. Os primeiros 5 minutos você morre do coração, mas depois você acaba se acostumando. E aí veio uma coisa atrás da outra. Eu fui dando como eu tinha muita prática da contagem de tempo na mão e da conversão de tempo na mão, porque não tinha programa. Eu lembro que a gente contratou um programador, eu e a minha mãe, e nós contratamos um programador para ele montar um programa de cálculo que pudesse fazer a contagem para nós. Chamava Advogue, esse programa. E aí o programador acabou vendendo o Advogue, que eu ajudei a construir, para outros advogados, para ajudar a fazer a contagem. E aí a coisa foi indo. Nós tivemos depois o programa de cálculo, o computador chegou, a internet chegou, e aí isso foi facilitando a vida da advocacia e a minha também. Mas esse ensinar do manual, de ensinar o aluno a ler um SB40, a ler um LTCAT, a fazer a contagem na mão, e isso foi, assim, a chave para eu poder me especializar na aposentadoria especial. E fui dando aula e foi surgindo. E aí todo mundo falava assim para mim, Adriane, você tem um livro de especial? Então, não tenho. Você tem um livro de especial? Não tenho. Professoras têm que escrever um livro. Professoras têm que escrever um livro. E todo lugar que eu ia, eu tinha que escrever esse livro. E aí todo mundo me cobrava. Eu falei, gente, eu tenho que escrever esse livro, eu tenho que escrever esse livro. Só que não tinha agenda, não tinha como, não tinha horário e tal. O que eu fiz? Me tranquei 1 semana no hotel, em Campos do Jordão. Falei, eu vou escrever esse livro. Porque o livro estava na minha cabeça. Eu só precisava materializar. Desculpa. O que eu fiz? Peguei 2 malas de livro, fechei a minha agenda. Falei, eu vou para esse hotel escrever o livro. Eu me internei no hotel de verdade. Eu tenho até foto, eu peguei a cama, era uma cama de casal.
eu peguei a metade da cama, coloquei todos os livros empilhadinhos assim, uma mesinha redonda, meu computador, e eu escrevia. Eu cheguei lá num sábado à tarde, mais ou menos, em Campos do Jordão. Cheguei lá no sábado à tarde, comecei a escrever. O que eu fazia? Eu pegava o meu slide da minha aula e escrevia tudo aquilo que eu falava naquele slide. E assim fui indo. Eu escrevia das 8 da manhã até umas 11h30, meia-noite, todos os dias. E então eu abria o e-mail uma vez por dia para poder responder ali os e-mails em torno de meia hora e parava para almoçar e jantar e fazia. Quando foi 6 da tarde da sexta-feira, eu apertei o ponto final e fui tomar um chopp no Baden-Baden. Falei, agora eu mereço um chopp. Porque eu fiquei uma semana em Campos do Jordão sem sair, assim, do quarto. Fiquei literalmente trancada, mas foco, determinação, e o livro saiu. E eu lembro que eu saí de lá, eu falei, Vivi, minha amiga Viviane Mazotti, terminei o livro, vou mandar para você na nuvem, porque se acontecer alguma coisa comigo no meio do caminho, daqui até a minha casa, eu preciso que esse livro esteja em algum lugar aí com você. Põe na nuvem, põe em algum lugar, guarda aí, porque é o livro que eu acabei de escrever. E hoje está na 6ª edição, e aí eu fui fazendo outros livros. O Secando PPP é o livro campeão da Lujur. Hoje é o que mais vende, o livro mais vendido da editora. Foi um insight também que eu tive como se ele fosse um pedaço do livro desse livro da Especial. E eu fui surgindo daí, das cinzas. Que legal, que história linda mesmo. Eu vejo aqui coragem, né? Coragem foi, acho que, uma marca muito forte nessa história, porque você realmente encarou desafios, aceitou mesmo. Podia dizer não, mas disse sim. E determinação. Uhum. Se jogou realmente com força para fazer. Legal, muito bom, muito bom. E eu não sabia, assim, que a sua história era de bastante tempo, assim, com direito previdenciário. Eu te conhecia como uma especialista em aposentadoria especial, mas eu não sabia que você tinha vivido tudo isso na época, inclusive, do INPS. Do INPS. Eu sou falo que minha primeira palavra não foi mamãe, foi INPS. Eu sou da CANSB, eu sou quase da Lopes. Mas eu sou ali, eu comecei... nesse período, antes até da Constituição de 88, eu já participava desse movimento do direito previdenciário. Eu sou um bebê no direito previdenciário, né? Um menino ainda, diante de uma história tão incrível como a sua, poxa, e com nomes fantásticos, né? Acho que é um privilégio também. Muito. Nomes fantásticos do direito previdenciário. E eu vivi algumas mudanças. E essas mudanças dão frio na barriga, que você fala, caramba, pô, você tá aqui tocando o negócio direitinho, você tá preparado, de repente, vamos... Mas são as mudanças que trazem as oportunidades. E você passou pela Constituição de 88, pelo buraco negro, Danilo. Você passou buraco negro, buraco verde, buraco branco. 95 ali acabou a aposentadoria por categoria. Você pegou... Sim, 98... peguei a Lei 9.032, tudo. A 9732, a exigência de laudo técnico. Você teve frios na barriga? Tive, sim. Olha só, para você ter uma ideia, acho que o momento mais difícil dessa trajetória, eu nunca me esqueço, foi a gente... Quando a PEC 3395, que era do Fernando Henrique, foi apresentada ao Congresso, ela trazia uma ideia de idade mínima na aposentadoria. Então, era um projeto que trazia 30 anos de tempo para a mulher e 55 de idade, e para o homem, 35 anos e 60 de idade. Nesse período, entre 95 e 98, até a emenda 20, eu nunca aposentei tanta gente na minha vida como nesse período. Por quê? A gente pegava, assim, a gente atendia 30, 40 clientes por dia, porque a gente tinha um movimento de que a pessoa com mais de 40 anos era velha. Não sei se você se lembra disso, acho que você era bebê. Porque havia um discurso de que a pessoa com 40 anos era considerada velha e não podia mais trabalhar na empresa. Então, se a empresa mandasse embora, o trabalhador estava ali desesperado com a sua dignidade
comprometida porque ele podia ficar sem emprego e não conseguia se realocar no mercado de trabalho. E aí, quando o segurado fazia a contagem, convertendo o tempo especial, o tempo dele dava, porque a Lei 8.213, ela trouxe a aposentadoria proporcional para a mulher, que a mulher não tinha proporcional. Desde a Lopes, a mulher só se aposentava com 30 anos. A Lei 8.213 trouxe a proporcional para a mulher e acabou em 98. Então, entre 91 e 98, nós tivemos um período de proporcional para a mulher, com 25 anos. Então, quando a mulher completava esse tempo de 25 anos, ou o homem completava 30 anos, ou 31, ou 32, ou 30, ele podia se aposentar na proporcional. Então, como havia um medo desse projeto de lei ser aprovado no Congresso, e essa ideia de que não haveria emprego, porque as empresas não admitiriam pessoas com mais de 40 anos, os trabalhadores estavam desesperados, então se aposentavam de qualquer jeito. Esses são os segurados que procuraram depois a desaposentação, porque eles se aposentaram desesperadamente por medo do desemprego. A emenda 20 não aprovou a idade mínima no regime geral, só para o regime próprio, por um erro do Candir, que votou errado. E aí eles continuaram trabalhando mais 10, 15 anos. Só que aí quando a velhice, vamos dizer assim, não a velhice, mas o momento da aposentadoria efetivamente chegou, ele estava com uma aposentadoria muito baixa, já tinha trabalhado 10, 15 anos depois de aposentado, porque ele optou por se aposentar por causa desse momento histórico que o Brasil vivia, e aí ele acabou ficando com essa aposentadoria defasada e foi buscar a oportunidade da desaposentação que o Supremo Tribunal Federal acabou não permitindo. Então, eu vejo que há uma questão histórica envolvida aí nesse momento da Lei 8.213 com as emendas. Então, eu peguei a emenda 8.213, todas as mudanças, a emenda 20 de 98, que foi ali um momento histórico. Só que assim, antes da emenda 20, em 2 de junho de 98, foi publicada uma OS, que a gente chama de OS 600. Então, quando eu aposentei esse monte de gente, de 95 até 98, era uma loucura. Tanto que o INSS criou a central de concessão em São Paulo. Então, a gente tinha a central de concessão 1, que era lá no Tatuapé, e essa central de concessão 2, que era na Baixada do Glicério. Uma agência gigantesca. Então, eles montaram uma central de concessão. Então, a gente fazia kit segurado. A gente ia no correio, Danilo, com caixas. Existia um envelope desse tamanho assim, que a gente colocava naquele envelope as carteiras de trabalho do segurado. Não existia digitalização. Era a carteira de trabalho do segurado original. A carteira de trabalho, os SBs 40, o SB 40, o laudo, tudo punha nesse kit segurado, anotava tudo. A gente fez convênio com o correio, de tanto processo que a gente colocava lá. E esse processo ia para essa central de concessão. Lá eles analisavam, não existia computador, você tinha que ir lá para saber se o benefício estava concedido ou não. E ia pessoalmente. E aí a gente pegava, depois que concedia o benefício, ia lá com as caixas buscar as carteiras de trabalho do segurado. E aí, quando foi dia 2 de junho de 98, essa OS 600 resolveu o seguinte, que a Lei 9.032, porque a Lei 9.032 tinha sido publicada, ela tira o enquadramento por categoria profissional, traz uma nova redação, mas o INSS não tinha implementado isso, na verdade, na prática. E essa OS 600, assim, olha, só vai ter direito a se aposentar quem tiver implementado os requisitos até a Lei 9.032 de 95. Então, ela foi publicada dia 2 de junho de 98 e retroagiu os efeitos a 95. Isso causou um revertério na Previdência. Um revertério, para você ter uma ideia, todos os processos foram indeferidos a partir dali. Aí começa a judicialização. Nesse momento começa a judicializar. Porque eu nunca tinha entrado com uma data de segurança, nunca foi necessário. A partir dali foi o gatilho para que tudo mudasse. Porque a gente não conseguia mais aposentar. Para você ter uma ideia, eu tive um cliente que o benefício dele foi concedido dia 1 de junho de 98. A concessão teve um problema na formatação, perdeu a formatação. No dia 2 de junho tinha saído a OS.
eu não podia mais, o INSS não podia mais conceder o benefício. Eu consegui aposentar esse homem em 2010. Porque eu tive que entrar com a ação judicial demorou, o tribunal era ruim, e aí eu só consegui aposentar esse homem em 2010. Ele teve filho preso, ele passou necessidade, ele estava desempregado, foi um caos. 12 anos depois, o benefício dele estava concedido, e porque tinha mudado a regra, não podia mais conceder, eu tive que entrar com a ação judicial, e aí começa uma loucura de mandados de segurança e ações judiciais. E aí, nesse meio do caminho, a gente vê a judicialização começa de forma intensa. Aí começa uma intensa advocacia previdenciária, que até então existia, sim, mas ela era muito tímida. A Constituição de 88 começa a trazer esse viés de direito previdenciário autônomo. Quando eu falava que eu era advogada previdenciária, as pessoas falavam assim, tá, trabalhista. Não, não é trabalhista, é previdenciária. Tá, você é advogada, credo, de INPS. Você vai lá pegar fila? Eu trabalhei 5 anos, eu não estudei 5 anos no direito para ir pegar fila no INPS. Que horror! Você faz isso? Faço. É isso que eu faço, esse é o meu trabalho. Quantas vezes eu fui para a INSS de madrugada? Era 3 da manhã para pegar uma senha. E naquela época, eu tinha que dar entrada conforme o CEP do segurado. Então, se ele morasse no Tatuapé, o CEP eu nunca esqueço, 083 alguma coisa, eu tinha que ir lá na agência do Tatuapé dar entrada na aposentadoria dele. Se ele morasse na Penha, eu tinha que ir na Penha. Se ele morasse em São Bernardo, eu tinha que ir em São Bernardo. Então, a gente ficava todos os dias de madrugada, 3, 4 da manhã, para pegar uma senha, porque era uma senha por dia, para dar entrada nos benefícios. Ou seja, foi muito difícil. E hoje, o que nós temos? Hoje, tudo Nutella. Porque a gente tem hoje, e eu fico louca da vida, Danilo, quando o advogado fala assim, eu fui dar entrada, o link não chegou. Gente, só o link que não chegou. Você está na sua casa, no seu conforto do lar. Você não precisou pegar, porque a gente acordava de madrugada, ia para a fila, e se faltasse um comprovante de residência, acabou a noite. Acabou o dia, porque eu tinha que voltar no outro dia de madrugada para pegar a senha de novo. Não chegou o link. É só isso. Meu, tá tudo bem, pega, agenda de novo, faz outro dia. Então, essa advocacia que a gente viveu lá atrás, comparado com o que a gente tem hoje um convênio da OAB com o INSS, que é maravilhoso. Você acessa do seu computador, você está na praia, você acessa de onde você quiser, de onde você estiver. Hoje, a facilidade com que o advogado previdenciarista trabalha é maravilhoso, perto do que nós já passamos. E nós, posso dizer, sem medo de errar, nós ajudamos a construir esse INSS que existe hoje. Sem dúvida. Entendeu? E eu fico feliz de ter participado dessa história. Porque eu participei dessa história, eu participei de toda essa construção de uma advocacia que hoje pode apertar o play, apertar o enter no seu computador e ter o benefício concedido ou indeferido pouco tempo depois. Incrível a sua visão, é que você viveu isso, então para você há um sentimento, imagino eu, de normalidade. Mas para nós é incrível perceber a noção que você tem das mudanças que aconteceram no direito previdenciário durante todo esse tempo. Cada etapa, cada mudança, cada momento, interessante. A gente tem a revisão da vida toda. Pois é. Imagino que você também deve perceber muito bem esse movimento. Uhum. Você já sentia isso na ocasião, esse sentimento de injustiça quanto à nova forma de cálculo pela 9876 de 99? Já sentia isso na ocasião? Na verdade, nós tivemos... eu vou ser muito sincera, Danilo. Eu não acredito muito em ações de massa. Eu nunca acredito muito em ações de massa. Então, assim, nós tivemos lá atrás o RTN, IRSM, que aí o IRSM foi um boom para a advocacia. Nossa, eu vou fazer IRSM que é fácil. Foi fácil mesmo, né? Foi realmente muito fácil. Tanto que o Juizado Especial Federal foi criado nesse momento de IRSM e tudo mais.
Aquelas foram ações de massa, e aí agora a gente tem a revisão da vida toda. Todas as ações de massa têm esse comprometimento político e econômico que envolve. Então, esse é o grande problema. Eu vou dizer para você, eu não investi a minha vida na revisão da vida toda. Vou dizer, eu tenho várias outras, porque eu tenho muitos clientes, e eu peguei esses clientes e fiz a revisão da vida toda. Claro, vou aproveitar a oportunidade, mas não é o meu carro-chefe, e eu não dependo disso. Porque eu nunca acreditei em ações de massa, porque sempre vai bater no foco político, econômico. Eu preciso de uma decisão do STF. E aí toda essa bagunça que está acontecendo, essa novela mexicana, que eu falo que é novela brasileira, né? Com essa revisão da vida toda, vai, não vai, né? Anula, não anula. Bota isso. casaco, tira casaco. Tira, a gente não sabe mais assim. O cliente falou assim, eu recebo e-mail, mas o Supremo já não decidiu, então. Decidiu, mas agora não decidiu mais, então a gente não sabe se vai anular, a gente não sabe mais o que falar para o cliente. Isso gera uma insegurança e isso fere, na minha opinião, o princípio da confiança legítima. Porque a pessoa, o segurado, ele confia na Suprema Corte. A Suprema Corte deu para ele aquele direito. E aí a gente vê nos embargos de declaração, vira um ministro, né, que chegou agora, já chegou chegando, pegou o lugar de outro ministro que se aposentou, que já tinha votado favoravelmente. E ele traz uma visão nova ali, que ele nem poderia fazer isso. Existe uma questão ali de ordem, que ele não pode inovar, ele não pode decidir inovando, né? Mas nós tivemos 2 ministros que acompanharam ali. Então, há uma questão muito política. Por isso que a advocacia previdenciária, ela hoje, o que eu vejo? Era muito fácil quando eu comecei. Muito fácil. A gente era feliz e não sabia. Quem analisava o SB 40 era o servidor. Não existia perito médico analisando formulário de insalubridade. Era o INSS que ele pegava os códigozinhos dos decretos lá. Isso aqui é ruído, código 16, punha lá o código e aposentava. Era fácil. O formulário era fácil. Tudo era fácil. Depois da Lei 9.032, a coisa começou a ficar mais restrita e cada vez mais restrita. Então, nesse triênio, entre 95 e 98, até a emenda 20, nós tivemos muitas mudanças com relação à prova, à questão técnica. Então, hoje, eu percebo que a advocacia previdenciária, ela é muito mais técnica, muito mais complexa, e exige do advogado muita responsabilidade e comprometimento. E muita gente paraquedista que fez um curso de 1 ano se qualifica como eu sou especialista em direito previdenciário e só fala besteira. E a gente abre aí o TikTok, quanto vídeo que a gente enxerga que a pessoa está falando, meu Deus, eu tenho até vergonha de escutar uma pessoa falar uma coisa daquela que não, é errado. Para você ter uma ideia, aquela discussão, a discussão, um exemplo bem clássico, aquela discussão da contribuição única. Nós tivemos a contribuição única, aquilo era verdade? Era verdade. A pessoa com uma contribuição, ela podia se aposentar? Podia, só que não é bem assim. Não era uma contribuição, ela precisava de carência, ela precisava de tempo, né, de idade. E a gente teve até um episódio de uma colega nossa que entrou no Uber, e falando que era advogada previdenciária e tal. Ele falou assim, só contribui para a Previdência? Eu não contribuí, porque só com uma contribuição eu me aposento com teto quando eu tiver 65 anos. Desinformação. A desinformação, por quê? Pegou uma informação que a pessoa falou, olha, uma única contribuição você consegue aposentar pelo teto. Então, essa desinformação vem de um advogado. Tanto que nós pegamos pelo IBDP, a gente trabalhou bastante nessa questão da informação. E a Procuradoria do INSS, Procuradoria Regional Federal, Procuradoria Federal, eles pegaram vídeos, apresentaram no Congresso, para aprovação da Lei 14.331, vídeos de advogados falando da contribuição única, lá. Isso, então, assim, a própria advocacia... Manchando a própria advocacia. Por desinformação. E isso compromete todo o trabalho de quem faz direitinho, de quem trabalha certinho. E assim, hoje eu vejo que
é muito importante a atualização previdenciária. Cada dia, a Procuradoria, a AGU, está cada vez mais técnica. Eles têm agora grupos especializados. Então, eles têm o grupo especializado em BPC. Eles sabem tudo de BPC. Eles estudam a fundo o BPC. O grupo especializado em aposentadoria especial é aquele núcleo que vai estudar a fundo. Então, não dá para você falar qualquer coisa no seu processo. Não dá para você pedir e falar assim, eu vou ver se dá certo. Porque aquele processo que você vai ver que dá certo, se dá certo ou não, pode comprometer e pode criar uma jurisprudência contrária a toda a classe. Por causa de uma pessoa que agiu erradamente, equivocadamente. Tem um tema bem emblemático. É o tema 174 da TNU. O que acontece? Esse tema, o advogado responsável por esse tema da causa, ele nem era advogado especializado em previdenciário. Ele pegou lá uma senha e falou, fez uma petição inicial de qualquer jeito. Enfim, resumo, o tema foi afetado como representativo de controvérsia. E a petição estava péssima. E parece que o INSS pegou de propósito esse caso, porque falou, esse aqui, muito. Eles vão pegar aquele mais despreparado. Não vão pegar aquele que a petição está maravilhosa. Vão pegar aquele... É um jogo, né? É um jogo estratégico. Percebe? E aí, para você ter uma ideia do que aconteceu, o IBDP entrou com amicus curiae nesse processo. E quando a gente percebeu, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? E quando a TNU deu a primeira decisão, ela foi ruim. Ela só entendeu que a técnica utilizada só podia ser a NR15, não podia ser, só tinha que ser a NH, não podia ser a NR15. O que a gente vai fazer? A gente precisa de uns embargos de declaração. Esse advogado tem que embargar. Ele tem que embargar, a gente tem que ir atrás. E aí conseguimos que o advogado embargasse para que o IBDP, como amicus curiae, pudesse agir tecnicamente naquele processo. E a gente conseguiu uma decisão um pouco melhor. Mas veja a responsabilidade do advogado, da advogada hoje, não é só fazer a petição. Uma vez eu dei aula para uma aluna no Paraná, e ela falou assim, professora, eu ponho lá, se der, deu. Ela era mulher de fazendeiro, muito dinheiro, estava tudo bem, estava advogando por hobby, e falou assim, eu ponho lá na justiça, se der, deu, se não der, também tudo bem. Não é tudo bem. Porque você cria uma expectativa para a pessoa que está esperando aquilo. E quando você fala para o cliente assim, seu João, olha, daqui 60 dias vai sair seu processo. Ele conta no calendário e vai te cobrar em 60 dias. Só que você já esqueceu que você prometeu para ele aqueles 60 dias, só que ele não. A gente tem que ter responsabilidade na nossa fala, porque a pessoa vai levar aquilo que a gente falou para a vida. Adriane, a gente está com um formato diferente aqui no Prevcast. Eu fui informado aqui, a gente tem uma pergunta, a gente tem um auditório acompanhando a gente aqui e temos pergunta aí para você. Então, doutor Matheus, por favor, doutor. Doutora, obrigado por compartilhar toda a experiência, conhecimento da senhora. Muito obrigada. No começo do podcast, a senhora nos trouxe essa questão de diligenciar o tempo. A senhora tem família, tem trabalho, palestrante, escritora. A senhora acredita que é possível ter um equilíbrio, né, nesses campos? Ou é necessário, às vezes, ter um desequilíbrio para justamente trazer esse equilíbrio? Ótima pergunta, Matheus. Obrigada pela sua pergunta. Tem gente que fala assim, quando você faz muita coisa, alguma coisa não está bem. Alguma coisa não dá certo, né? Eu acho que tem que cuidar de tudo para não haver o desequilíbrio. Por isso que não é fácil você fazer essa gestão de tempo e manter todas as coisas equilibradas, porque realmente pode acontecer de você prestigiar um tempo para alguma coisa e, assim, você trabalha demais, a família não está bem. Ou a família está bem, aí o seu trabalho não está indo bem. Alguma coisa não tá bem, não é possível que tudo fique bem. Não vou dizer que tudo é tudo maravilhoso, que é tudo, eu consigo organizar tudo, que tudo funciona. A gente vai aprendendo a lidar com os problemas e tentando o tempo todo equilibrar. Não é fácil, e eu ainda, além de tudo isso, tenho um salão de beleza.
Ainda sou empresária. Então, de vez em quando eu falo que lá eu cuido da parte útil-fútil. Eu cuido faço uma unha de vez em quando, faço um cabelo, mas não tenho tempo de cuidar. Então, meu marido que cuida dessa parte do salão. Mas eu tenho que estar ali, né, ficando. Então, não é fácil. O escritório, eu tenho uma equipe que me ajuda. O que para a gente ter o equilíbrio, eu acho que a gente precisa aprender a delegar. Tudo passa por mim, mas não sou eu que preciso daquilo para que a coisa ande. Então, se eu estou em Brasília num evento, eu preciso que o escritório continue em andamento. Então, eu estou em Brasília, mas eu estou ali no computador, no Trello, analisando e conferindo petição e dando andamento naquilo. Então, a coisa vai andando e o tempo todo. E assim, eu vou dizer para vocês, eu só não trabalho a hora que eu durmo. É verdade, eu só não trabalho a hora que eu durmo. Então, assim, eu vou dormir todo dia meia-noite e meia, acordo umas 7, 8 horas, 7 horas, 6:30, 7 horas. E eu já começo a trabalhar a hora que eu levanto. Todo café da manhã eu já estou abrindo meus e-mails, já estou abrindo... É vida louca, é workaholic, é vida louca. Eu estou de férias, mais ou menos. Porque eu não tiro férias, porque o meu WhatsApp é o tempo todo com a comissão, com a OAB, com o IBDP, com a imprensa, com o tempo todo eu estou trabalhando. Então, esse equilíbrio me desequilibra em termos de bem-estar. Posso não estar bem de saúde, né? Estou com colesterol alto, com gordura no fígado, com um monte de coisa, porque acaba alguma coisa desequilibrando, que é a minha saúde, o meu bem-estar. Mas eu acho que eu consigo equilibrar. Então, agora, por exemplo, eu determinei que eu trabalho uns 20 dias, 2 meses e faço uma viagem para mim, né? Ou final de semana, ou tiro uns 4 dias, para poder tentar esse equilíbrio para que eu possa ter condição mental, né, de continuar. Não é fácil, não. Para você conseguir manter, a gente precisa ter esse jogo de cintura, né? Imagino que deve ser, como você falou, workaholic. Mas me surgiu uma ideia aqui. Eu gosto muito de negócio, adoro negócios, empresas. Você falou que tem o salão. Meninas que estão nos assistindo. Pele com a pele. Anotem aqui, ó. Ó, que legal fazer uma imersão com a doutora Adriane no salão dela. Ai, que delícia. Maravilhoso. De beleza, maravilhoso. de conhecimento. Acho ótimo. E tem um restaurante ali em cima ainda, que é nosso também. Olha que legal. Bacana, hein? Meninas, coloque, doutora Adriane, lança esse workshop. Isso, farei isso. Vamos fazer um dia de imersão. Salão de beleza, palestra, depois comida. Que delícia. Que bacana. Muito bom, legal mesmo. Temos mais uma pergunta. Oba. E aí a gente respeita aqui a nossa audiência que tem prioridade. Ela que, para quem não sabe, é a minha mãe. Doutora Valéria. Me tratou muito bem, me recepcionou, não sabia que era Tem um episódio dela também, quem quiser depois assiste lá, ela fala como começou a advocacia Schettini. Doutora Valéria, por favor. Olá, doutora. Olá, doutora Valéria, prazer. Quando se fala em PPP, lembra-se em Ari Brabante. Tem até secando o PPP. Uhum. Hoje, com a evolução do SB40, do SS 8030, e chegando até o PPP de hoje, e tendo em vista o conhecimento dos advogados, o que a doutora falaria para esses advogados em termos de reparar e observar o PPP? Qual seria a avaliação melhor do advogado em relação ao PPP? Vamos lá, doutora Valéria, obrigada pela sua pergunta. O PPP, na verdade, ele é um formulário muito complexo. Ele traz ali informações de direito do trabalho, de saúde e segurança do trabalho, de tributário, de penal, civil. Então, a gente tem um formulário multifacetado, com várias informações e muitas variantes. Para conhecer, para entender um pouco desse formulário, claro, meu livro Dissecando o PPP, eu não podia dizer, mas é importante que o advogado conheça os agentes nocivos, conheça as regras previdenciárias, conheça a vigência dos decretos, porque cada campo do formulário
ele traz um porquê. Por exemplo, tem lá o campo 13.7 que está escrito ali inocentemente, código GFIP. Aquilo é uma lei 9732 que trouxe a contribuição da aposentadoria especial e só pode ser exigido a partir de dezembro de 98. Então tem uma série de informações que aquele campo simples, inocente, traz por trás daquela informação. Você precisa conhecer o direito previdenciário, as normas previdenciárias, as regras legais, né, as normas, para que você consiga entender o porquê daquele campo e como é que você consegue enxergar aquele determinado campo para entender se ele está preenchido corretamente ou não. É muito importante essa análise de cada pedaço do formulário. Por exemplo, a gente tem ali o campo da permanência, o campo 14.2, que é a profissografia. Como que eu sei que o segurado tem permanência ou não? Eu tenho que ler a profissografia e concluir pela permanência. É fácil ou não? É fácil. Mas a gente precisa... É como dirigir, né, um carro. Você fala assim, eu vou conseguir olhar o retrovisor, mudar a embreagem, apertar o freio, apertar o acelerador, olhar para trás, enfim. Aí quando você pega o jeito do formulário, você dá o play e vai, né? Aperta o enter e segue. Mas é realmente um formulário bastante complexo que vai depender de conhecimentos multidisciplinares aí para você conseguir entender esse formulário. E a complexidade dele vai além do próprio documento e da leitura do documento, mas de você conseguir, um dos maiores problemas que nós advogados enfrentamos é de você conseguir fazer como você no passado fez, o pessoal não conhecia de DSS, fazer com que a empresa preencha de maneira correta. Aí essa é a maior dificuldade. Trabalho e fala, não, é isso daí. Cara, o INSS não aceita assim, é diferente, me ajuda. Tenta negociar, você não negocia, você vai pro litígio. No litígio, às vezes, o juiz ele não compreende. Tem juízes trabalhistas que não compreendem. E é uma loucura. É uma loucura, Como você gere tudo isso de forma estratégica? Aqui acho que é um ponto interessante. Na verdade, assim, tudo vai depender de qual campo do PPP que está com problema. Porque assim, como o INSS também é muito rígido. Tem um que você vê que é mais recorrente? Tem, o maior problema hoje que eu vejo é a técnica utilizada. Que é o campo 15. No caso do ruído, né? 15.5 do PPP. Você coloca o NR, deveria ser... Ele coloca... Até o Conselho de Recursos aceita a NR15. Mas não é só a NR15. Eu tenho que ter a norma e a técnica. Dosimetria, decibelímetro, audiodosimetria, ou dosímetro, ou o NEM, o nível de exposição normalizado. E aí é muito técnico. O INSS só quer que conste NHO e o NEM, a norma e a metodologia. O CRPS já aceita o NR15 ou o NHO, mas tem que ter o NEM ou audiodosimetria ou dosimetria. O TRF3 aqui de São Paulo. Qualquer coisa, porque o segurado não pode ser responsabilizado pelo preenchimento errado da empresa naquele campo. Então, por isso que o direito previdenciário é complexo. Porque eu preciso analisar, Danilo, estrategicamente qual é o melhor caminho do processo. Eu não posso, por exemplo, pegar o indeferimento, chegar no meu escritório e fazer petição inicial. Errado. Estratégico. Tem que ser estratégico. Espera um pouquinho. Onde que eu vou para conseguir esse reconhecimento aqui de tempo especial? Tem caso que eu vou para o juizado, eu vou perder. Você entende? Então eu tenho que saber qual o caso que eu for para o juizado que eu vou perder. Porque eu tenho que conhecer todos os representativos de controvérsia, todas as teses fixadas pela TNU, para eu poder ir para o juizado. Então eu tenho lá tema 188, 178, 208, 298. Tem vários temas ali afetados como representativo de controvérsia que são complexos e podem detonar o seu processo. Aí tem aquela história assim, mas meu amigo foi por esse lado aqui, ganhou, e por que eu não ganhei? Porque você usou a estratégia errada. Ontem eu uma aluna me mandou uma mensagem, professora, pelo amor de Deus, tô aqui desesperada, um segurado trabalhou uma vida inteira numa única empresa. Entrei com o processo, ganhei na primeira instância, a turma recursal do juizado, reformou. Então, você foi pro juizado. Você usou a estratégia errada. Você entendeu? Sentar e chorar.
Tentando chorar. Eu tenho no escritório caso de 2 irmãs gêmeas, Danilo, dentistas. 2 irmãs gêmeas dentistas. Aí eu peguei o bonde andando, elas já tinham contratado um advogado. Uma delas eu consegui tirar do juizado e ir para a Justiça Federal. A outra eu não consegui, porque a fase processual dela eu não consegui sair do juizado. Essa que eu fui para o TRF, ganhei, já está no precatório 2023. A outra eu não ganhei. Assim, eu ganhei os períodos especiais, mas não ganhei tudo, estou fazendo tudo de novo, em outro processo, né? Outra estratégia, porque eu não consegui tirar do juizado 2, então se elas não se conformam. A que não ganhou, não se conforma. Como assim? A minha irmã foi, deu tudo certo então. Porque, estrategicamente, o caminho foi errado. Eu tentei corrigir, mas eu peguei o bonde andando e não consegui corrigir a tempo certo. Então, isso é estratégica processual. Esses são momentos difíceis que nós, advogados, vivemos quando a gente se depara com situações que a gente não tem o que fazer. E a gente se depara com muitas questões, assim, a pessoa mecanicamente pega o indeferimento e faz petição inicial. Está errado. Legal. Ó, temos mais uma pergunta aqui da doutora Ana. Doutora, por favor. Oi, boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade. A minha pergunta é direcionada muito à área, à questão da advocacia prática, né? A nossa prática. E aí, como a doutora Ícone, aposentadoria especial, nós temos alguns temas afetados e que acabam sobrestando os nossos processos. A gente sabe que o nosso judiciário já é muito moroso, né? Nossos processos aí duram anos, a doutora citou aí desse processo de 12 anos, e assim, eu tive alguns que em fase de cumprimento de sentença também durou tudo isso. E aí, quando o tema é afetado, eu sei que há um sobrestamento e muitas vezes o cliente já é uma pessoa já de uma idade avançada, e a gente fica numa situação tão delicada porque a gente não sabe, de fato, quando vai sair, e às vezes o cliente acha que o advogado que está demorando, que não faz alguma coisa, e não é bem isso, né? A gente sabe. E aí tem a questão dos nossos honorários também, que acaba também retardando, é tudo, né? Vira uma bola de neve. Então, eu gostaria de saber, assim, qual seria uma estratégia, de repente, eu não sei se ela existe de fato, mas para a gente tentar, de alguma forma, não trazer uma segurança ao cliente, porque a gente não sabe qual o resultado virá, mas também para nos garantir de que a gente vai ter aí também uma efetividade nessas ações de temas afetados. Ótima pergunta, doutora Ana, muito obrigada pela sua pergunta. Exatamente esse o ponto, é o ponto estratégico. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo que eu acho que vai ilustrar bem o que você colocou. A gente tem hoje um tema, por exemplo, eu tive um caso no escritório de aposentadoria especial, tá? De entrada na especial, o INSS indeferiu, claro. O que eu fiz? Eu tinha a opção de entrar com recurso ou com ação judicial. Entrei com recurso. Foi para o CRPS. No CRPS, eu juntei um novo PPP com uma informação importante para que eu ganhasse o processo no CRPS. Ganhei no CRPS. Isso 2 anos depois, tá? 2, 3 anos depois. Ganhei no CRPS e aí o CRPS disse assim: eu não vou te dar o direito desde a DER, porque você juntou um documento novo no curso do processo. E aí, de acordo com o decreto 3.048, com a redação do 10.410 de 2020, eu só posso te dar a partir da data do recurso. Eu entrei com embargo de declaração, dizendo que o documento não era novo, porque o documento, na verdade, era um complemento do PPP que eu já tinha juntado na petição, no requerimento inicial, e trouxe o artigo 11 da portaria 997 de 2022, que fala que documento novo não é documento novo, tudo aquilo que o INSS já tinha ciência e não oportunizou ao segurado o direito de apresentar prova nova. E aí, nos embargos, a Câmara de Julgamento disse assim: realmente você tem razão, estou dando provimento aos embargos e vou pagar desde a DER. Resolvido o problema. Se eu tivesse, após o indeferimento, ingressado com ação judicial, eu estava até hoje aguardando esse processo. Porque a gente tem no STJ o tema 1124, que é o que discute a apresentação de documento novo no judicial que não foi apresentado administrativamente.
Você percebe que estrategicamente, se eu tivesse ingressado com a ação judicial, eu estaria aguardando a decisão e eu optei pela decisão administrativa. Além do que, hoje nós temos a decisão do STF dizendo que os precatórios não entram no teto de gastos, né? Que vai ter o crédito extraordinário para pagar. Mas, até então, eu não sabia. Os processos judiciais, com o precatório, você distribui o processo hoje, você vai receber em 2030. E no administrativo, você recebe o PAB. É milagroso? Não. Demora 2, 3 anos. Eu estou recebendo hoje os casos de 2019. Mas você vai criando um bolo, né? Que você vai em 2023 eu recebo 2019, 2020 eu recebo o ano que vem, e você vai fazendo uma carteira. Então, é importante que a gente tenha o conhecimento do que está afetado e do que é possível resolver administrativamente. Dá para resolver tudo? Não. Por exemplo, caso de vigilante, tema 1209 do STF. Não tem o que fazer. Você não vai conseguir resolver em lugar nenhum. Nem no INSS, nem no CRPS, nem na Justiça, porque está afetado como repercussão geral. O CRPS não vai julgar. Cliente passa no meu escritório, doutora, o que eu faço? Não tenho o que fazer. Eu atendi um esses dias que está comigo, está aguardando a decisão do STF. Fiz a contagem dele, sem o tempo especial do vigilante. Desculpa. Disse assim, olha, sem o tempo de vigilante, você vai se aposentar em 2029. Ou seja, não tem o que fazer. Não tem que esperar, tem que esperar. E então, por isso que a gente tem que saber qual é o tema afetado, o que dá para fazer. Tem alguns temas no juizado que são perigosos. Vou para o juizado? Não vou. Laudo com extemporaneidade? Não vou para o juizado, vou para o TRF3, porque lá eu tenho a decisão favorável que reconhece o laudo extemporâneo. Então, eu tenho que, antes de distribuir um processo, eu tenho que saber o que pensa a turma recursal, o que da minha região, o que pensa o TRF, o que pensa o CRPS. Eu tenho que analisar estrategicamente qual é o melhor caminho, porque isso depende do sucesso da minha causa. Não que eu vou ganhar tudo, gente, não é, são tudo flores. Mas eu acho que muito depende, sim, da sua estratégia. Por exemplo, se eu pegar um caso de motorista de ônibus, pós-95, se eu for para o INSS, eu não vou conseguir, porque o INSS não aceita. O CRPS aceita também, não. O juizado é horrível para motorista de ônibus. Não vou para o juizado. O que eu faço para aumentar o valor da causa para sair do juizado? Porque o juizado tem competência absoluta. Eu vou para o CRPS. Fico lá até eu ter o valor da causa suficiente para entrar com a ação na Justiça Federal. Estrategicamente, eu estou com uma revisão no meu escritório que eu não distribuí, porque a alçada é juizado. Eu não vou distribuir. Liga para o cliente e fala assim, eu não vou distribuir. Se ele quiser, ele assina aqui a responsabilidade, porque eu não vou conseguir justiça gratuita, eu não tenho certeza se eu vou ganhar o processo. No juizado, eu tenho certeza que eu não vou ganhar. Então, eu não vou distribuir o processo no juizado. Vai esperar 3 anos para dar o valor da causa para chegar, porque a revisão para chegar, para eu ir para o TRF, porque caso de graxa, óleo, hidrocarboneto e tal, não vou para o juizado. Então, é uma questão estratégica de você saber o que você está lidando e qual é o caminho que você vai seguir. Porque a gente precisa dessa análise de gestão do processo para saber qual é o melhor caminho. Porque isso pode comprometer o dinheiro do segurado, inclusive, porque se eu não ganhar a justiça gratuita, se ele ganha R$4.000, eu já sei que a justiça não vai dar, a não ser que eu tenha prova e tudo mais. Mas é o risco. Então, aqueles casos que eu não tenho justiça gratuita, eu não vou arriscar no juizado, porque eu sei que a probabilidade de perder, quando eu lido com tempo especial, é maior. Entendeu? Muito bom. Legal. Temos mais uma pergunta. Bora. Tá ficando quente. Ai, que delícia. Agora, Edinaldo, faça aí sua pergunta. Boa tarde aos doutores. Eu gostaria de agradecer ao doutor Danilo pela oportunidade Boa tarde. de convite. Eu tenho 2 perguntas para a senhora, doutora. Primeira pergunta, no começo do programa, a senhora falou que quando a mídia chama, não pode dizer não. Então, eu gostaria de saber qual a importância da mídia para o advogado. A segunda pergunta é um pouco mais técnica.
Gostaria de saber qual a sua opinião sobre a reinserção da idade mínima na aposentadoria especial. Perfeito, Ginaldo, adorei suas perguntas, obrigada. Bem, primeiro a questão das redes sociais e da notícia. Por que a importância de você falar? Porque a gente tem muita fake news. E é importante que o leitor, ele vai buscar na notícia aquela informação. Então, saiu a lei falando sobre isso. Ele vai olhar no jornal, para depois ele não vai olhar a lei, ele não entende da lei. Ele vai ler aquilo que a notícia está depurando daquela informação. Quanto mais adequada, quanto mais didática a notícia estiver para aquele leitor, mais ele está melhor informado. Melhor informado ele fica. Por isso que a importância das redes sociais hoje, de você ter a informação correta, justamente porque nós acabamos de falar da questão do TikTok, a questão das notícias erradas, da má informação. E por isso que eu opinei, na verdade, assim, eu entendo que eu não posso dizer não para a notícia, porque eu preciso, como presidente do Instituto, de uma instituição séria, comprometida, dar a informação correta e adequada para o leitor. Então, há um comprometimento com a sociedade de levar a informação adequada, correta, para que o leitor possa ter a informação o mais didática e certa possível. A segunda pergunta, que é a pergunta técnica da questão da inserção da idade mínima na aposentadoria especial. Quando a especial surgiu em 60, a gente tinha uma idade mínima de 50 anos, né? E ela deixou de ser exigida pouco tempo depois, porque a idade mínima não se adequava ao tipo de benefício que estava sendo exigida. Como é que eu posso ter um mineiro de subsolo que aposenta com 15 anos e eu ter uma idade na época de 50 anos? Ele trabalha 15, mas tem que esperar 50 anos para poder se aposentar. Não tinha sentido. E aí essa idade mínima foi retirada. O que mudou de lá para cá? Nada. A idade mínima, quando você... A aposentadoria especial, na verdade, ela é um benefício... Ela era um benefício preventivo da saúde do trabalhador. À medida em que o segurado estivesse exercendo a sua atividade exposto a agente nocivo, ele passa a ter uma expectativa de sobrevida menor em relação a quem não tem exposição. Ou seja, é um benefício que lida com a saúde do segurado, a saúde do trabalhador. Quando o Estado coloca uma idade mínima sem nenhum critério técnico e científico, porque não houve nenhum critério. Por que 60 anos? Porque é bonitinho, é legal, é bacaninha ter 60 ali, o redondinho, o número. Não tem nenhum dado empírico que diga que os 60, ou 55, ou 58 são idades adequadas para aquele benefício. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando você coloca uma idade mínima para esse benefício que protege a saúde, você compromete efetivamente a saúde. Porque a especial, quando você tinha apenas o tempo mínimo, ele era concedido e o segurado, na maioria das vezes, deixava a sua atividade especial. Ele deixava o ambiente nocivo. A partir do momento em que ele continua na atividade especial até atingir a idade, o Estado assume o risco da incapacidade acontecer. Ele assume o risco da efetividade daquele risco, porque enquanto ele estava recebendo o benefício sem que ele estivesse incapaz, ele não tinha ainda a incapacidade efetivamente acontecida, né? O sinistro acontecido. Quando ele assume o risco, o Estado assume o risco, deixa ele na atividade por mais tempo até que ele atinja a idade, isso compromete a sua incapacidade. Então, o benefício deixa de ser preventivo da saúde e passa a ser reparador. Ou seja, ele já está com uma saúde comprometida efetivamente. Enquanto que, na medida em que ele aposentava sem essa idade mínima, ele ainda não tinha... O fato gerador não era ter incapacidade, mas estar sujeito a condições nocivas à saúde. A partir do momento que ele tem que ter idade mínima, ele
completou o tempo, mas ele continua na atividade especial, ou seja, a sua saúde passa a ficar realmente comprometida. Por isso que a idade mínima nesse benefício é incompatível. A ADI no Supremo Tribunal Federal, que é a ADI 6309, que o IBDP e a Amicus Curiae, a gente está trabalhando nesse processo. Já tivemos 2 votos favoráveis e 2 votos contra a constitucionalidade das emendas. Né? O ministro Fachin e a ministra Rosa Weber votaram pela inconstitucionalidade da idade mínima, da conversão e do cálculo. Mas ministro Barroso e acho que ministro Alexandre de Moraes que votaram contra. Tivemos um voto do ministro Fux pedindo destaque, mas as ADIs, inclusive, estão sendo discutidas agora e a gente está aí acompanhando o desenrolar dessa ADI. Eu tenho a seguinte opinião pessoal. Nós temos 3 discussões de inconstitucionalidade da especial. O cálculo, 60% mais 2, a idade mínima e a conversão de tempo. Cálculo e idade podem ser modificados por lei. A idade mínima, ela está no artigo 19, parágrafo 1º, que diz assim, enquanto lei complementar não regulamentar a matéria. Então, ela está numa regra transitória, ou seja, qualquer lei complementar pode mudar a idade, inclusive colocar idades diferentes para determinados grupos de trabalhadores. O cálculo também, uma lei ordinária poderá rever e estabelecer um cálculo diferente desse. O que eu acho mais grave que a reforma trouxe é a vedação da conversão do tempo especial em comum. Acho que esse é o ponto que a ADI 6309 deveria bater, até porque o próprio Supremo Tribunal Federal, quando ele julgou o tema 942, que fala da conversão do tempo especial para o regime próprio, o ministro Fachin diz que a conversão ela segue um critério lógico de equivalência. Ela não é a conversão não é tempo ficto. Tempo ficto é outra coisa. A conversão é um critério lógico. 10 anos de tempo especial é igual a 14 de tempo comum. Eu aplico o fator de conversão e, ao aplicar o fator de conversão, eu torno aquele período igual ao outro. É o critério matemático e não o critério previdenciário. Então, eu acho que a conversão ela é mais gravosa, a vedação da conversão, e mais inconstitucional flagrantemente, porque a própria Constituição, no artigo 201, parágrafo 1º, ele estabelece um critério diferenciado, ele autoriza um critério diferenciado para quem tem deficiência e para quem tem efetiva exposição a agente nocivo. Na deficiência, eu tenho as conversões que eles chamam de ajustes de tempo, e por que eu não tenho os ajustes da pessoa que exerce atividade em condições especiais? Isso fere o texto flagrantemente constitucional 201, parágrafo 1º. Muito bom, que interessante. Aulas aqui, eu me sinto um privilegiado, é como se eu estivesse no sofá aqui, vendo uma aula ao vivo, incrível mesmo. O bicho tá pegando, o pessoal tá fazendo pergunta, eu falei para vocês, pessoal de casa, desculpa, a gente não vai conseguir fazer 8 horas de programa, e a doutora Adriane já entreguei aqui um passaporte para ela, livre, volta sempre que quiser. A gente tem mais uma pergunta da Ana Cláudia. Ana Cláudia. Olá, doutora Bramante. Olá. Sem querer abusar, mas essa era, prazer. na verdade, é uma pergunta e um pedido, né, em nome da classe dos advogados, referente ao destacamento de honorários na via administrativa. Eu sei que já existe, né, esse movimento da OAB Nacional, e essa era como nossa voz expressiva lá. Eu queria muito, assim, saber como que, né, está esse andamento, até mesmo porque a gente tem dificuldade, às vezes, quando um processo vai para o CRPS e a gente tem às vezes nem tem muito acesso em razão de não ter a notificação, não poder mais cadastrar o nosso e-mail, então a gente tem essa dificuldade, às vezes o cliente muda a senha do meu INSS, então eu gostaria de saber se existe essa possibilidade ainda de ser aprovado o destacamento na via administrativa, para facilitar o nosso trabalho também. Muito boa a sua pergunta, doutora Ana Cláudia. A gente tem um projeto de lei 4830 de 2020, que está tramitando no Congresso. Esse projeto de lei já foi aprovado pelo Senado, está na Câmara dos Deputados. Ao contrário, ele está
Ele já foi aprovado pelo Senado e está na Câmara dos Deputados, tá? O que acontece? Esse projeto, ele estava tudo acertado, tudo perfeito. Nós elaboramos o texto, nós fizemos reuniões, nós fomos para Brasília, fizemos inúmeras reuniões no Congresso Nacional, fizemos um texto em que o governo tinha aceitado o texto, tudo certo. Acontece que faz uns 2 meses, mais ou menos, o texto não foi aceito pelo Conselho Nacional de Previdência Social. E isso acabou gerando já estava tudo aprovado, inclusive para ser aprovado na Câmara, para ele seguir em frente. E, infelizmente, desculpem, foi aprovado na Câmara, está no Senado, tá? E esse projeto, porque ele foi apresentado pelo deputado Rodrigo, um deputado Rodrigo, que ele é de Previdência, ele esqueci o nome dele, Rodrigo Coelho. E ele foi aprovado na Câmara, está no Senado. No Senado, nós tínhamos já negociado com os senadores, já está tudo certinho, mas eles acabaram tendo esse problema do Conselho Nacional de Previdência. Eu estive pessoalmente com o presidente do INSS, Stefanuto, 2, 3 dias depois que eles negaram a aprovação desse projeto. E ele disse para nós que a questão não é nem ele concordar ou não com o destaque dos honorários, mas a questão é operacional, como é que isso vai ser feito operacionalmente, como é que apresenta o contrato, destaca, qual o serviço que vai destacar, Mas o problema não é nosso, aprovando, né? O problema é deles de ajustar o sistema para que haja o contrato, porque isso vai gerar, e o nosso discurso é esse, isso vai gerar mais desjudicialização. Porque muitos advogados hoje não ingressam com o recurso ou evitam o administrativo porque não tem destaque dos honorários, ele tem medo de ter o calote do cliente, né? E tem. Eu falo que o dia que vai liberar o PAB, eu vou tomar café com o cliente. Olha, Sr. Jô, vamos tomar café junto, pega na mão e leva junto. Porque ele pode receber e nunca mais aparecer. É por isso que o destaque dos honorários para a advocacia é importante, mas eles estão com o discurso de que isso vai gerar um empecilho econômico, isso vai gerar... Não tem nada de empecilho econômico, porque o valor é o mesmo, não vai mudar nada, apenas vai destacar essa parte para os advogados, e essa parte é do autor, como é feito hoje na justiça. Mas há um empecilho procedimental ali, a gente está tentando renegociar, porque parece que há um movimento político de algumas entidades que não querem o destacamento. Não é nem a questão dos senadores, são algumas entidades que não querem o destacamento, não querem a aprovação desse projeto. Ou seja, a questão não é nem ali interna, a questão é realmente política. Mas a gente não vai desistir, o projeto está em andamento, tá? E nós estamos tentando trabalhar politicamente também para que isso seja o quanto antes aprovado, porque há o interesse de toda a classe e um movimento para que nós consigamos esse destaque dos honorários da via administrativa. Acho que é bem importante isso. Seria um avanço, assim, astronômico se a gente conseguisse esse destacamento. Tomara que a gente consiga, né? Estamos lutando por isso. Tomara. O que entristece muito no nosso país é realmente a burocracia, né? A dificuldade, você vê, algumas coisas foram faladas... Não é, Danilo, é o interesse de alguns, sabe? É o interesse de alguns em detrimento do interesse de outros. Então, esse é o grande problema. Pequenas classes, né? Isso. Que realmente impõem e tem força política, impõe a sua vontade, seus interesses contra uma sociedade, uma coletividade. E é uma burocracia muito grande para tudo, né? Em relação a isso, é o judiciário que demora, por exemplo, para decidir questões como a do vigilante que você colocou, a revisão da vida toda que estava tudo certo, cidadão já com uma perspectiva de recebimento e aí, de repente, agora um baita de um descrédito. Eu cheguei a dar uma entrevista falando sobre isso. É uma péssima... um péssimo recado que o judiciário dá para o jurisdicionado. Claro. O Estado traz para si a responsabilidade de resolver os conflitos. Fala, você não pode executar a autotutela. Eu vou decidir para você, mas não decide. Não decide. Não decide. Quando parece que está tudo resolvido, tem uma virada de mesa política, né? Certa vez vi
um advogado dizendo, né, pô, os caras são ministro, né, e isso é cargo político, e faz muito sentido mesmo, né, a gente não está num sistema judiciário, parece, embora seja o poder judiciário, então é muito ruim, e aí não é apenas ao STF, mas a todo o nosso sistema de gestão da coisa pública, ele é muito burocrático, isso é muito ruim pra gente, né, temos que lutar contra isso. Mas é importante que, Ana Cláudia, que você use também bastante o INSS digital, porque aí com o acesso do advogado, ainda a gente não conseguiu unificar os sistemas, porque o INSS digital não tem acesso ao CNIS, não tem acesso ao SCRE, não tem acesso, né, a questão de pagamento, isso ainda é uma luta que também estamos tentando unificar os sistemas para que o advogado não precise ter a senha do segurado, para que ele consiga com a senha, como é CAC. Hoje a gente dá a senha para o nosso contador, ele acessa aqueles serviços que a gente especificou. Por que isso não é feito para o advogado? Não, o advogado tem acesso às informações sem pegar a senha do cliente. Até mais segurança para o próprio advogado. Ele não dá a senha para o advogado. Porque hoje, vocês sabem, existe uma infinidade de fraudes. E aí o segurado recebe a carta do INSS e imediatamente concede benefício, imediatamente o banco está ligando. Doutor, só quer fazer um empréstimo, mas como é que ele conseguiu os seus dados? Doutora, a senhora é a única que tem a minha senha do INSS. Ele vai dizer que eu que fiz o empréstimo, porque eu fiz a fraude, que até você provar que não foi você. Então, hoje eu já falo para o cliente, olha, o primeiro sintoma de que o seu benefício foi concedido é o banco ligando para o senhor, não sou eu, não. Então, o banco vai ligar, mas, o senhor vai... Mas seu benefício... chegamos, então, né? Exatamente, é o banco que vai ligar, não Fica sou eu. tranquilo que o banco vai te avisar. Fica tranquilo, na hora que o banco ligar avisando que o senhor tem direito ao empréstimo, é porque o seu benefício foi concedido. Eu já vi isso, porque eu já falei, olha, e aí eu já oriento que vai ter a fraude, porque, infelizmente, o Banco Central tem acesso a tudo. E a gente não tem acesso a nada. Terrível, terrível. Adriane, incrível o episódio, e eu fico com a sensação de que tem muita pergunta ainda para te fazer, muito papo para bater aqui, mas infelizmente o tempo que o Xandão me deu aqui é um tempo curto. Xandão é culpado de tudo. Então, pessoal, escreve aqui, Xandão, poxa. Xandão. Sacanagem. Eu queria que você trouxesse aqui para o advogado que nos assiste uma reflexão, um pensamento, um insight, né? Então tem muito advogado que está ali na vida difícil, da advocacia previdenciária, que não é fácil, né? Embora hoje está muito mais fácil do que já foi. Mas o advogado vive uma vida sozinho e de certa forma, tem que ter um pensamento de gestão como você tem. Sim. E queria que você trouxesse algum tipo de reflexão, pensamento, uma última palavra para o advogado. Olha, não desista nunca. Não desista nunca. Eu sei que às vezes a gente tem vontade de jogar tudo pro alto e falou, não quero mais isso, não quero mais trabalhar com mas assim, conta até 10, se acalma, sai um pouco de cena, respira fundo e vem e continua, porque o segurado que está sendo representado, que você está representando, precisa muito da sua advocacia previdenciária. E a gente precisa ter a consciência de que estudar é sempre necessário. Não é um gasto, é um investimento em você. A única coisa que a gente leva dessa vida para outra vida, se existir outra vida, é conhecimento. E o conhecimento é uma coisa que você adquire para você, para mais ninguém. É a única coisa que você precisa investir em você. Conhecimento. E o conhecimento vai te trazer segurança, vai te trazer oportunidades, e é através do conhecimento, da educação, que você vai conseguir sucesso. Não existe milagre. Eu não estou aqui porque eu nasci ontem e eu comecei ontem. Não, eu estou aqui porque eu ralei muito. Eu ralei muito, estudei muito, trabalhei muito. Então, tudo é muito. Não existe milagre, existe trabalho e estudo. É isso. Legal, legal. Se eu puder te ajudar, te dar 2 dicas. Primeiro, se inspire em grandes pessoas, como é o caso da minha convidada de hoje, porque a inspiração realmente ela é motivadora. E segunda coisa, maratona aqui no Prevcast. Vale muito a pena, porque os episódios têm sido nesse nível, pessoal, nesse nível. Eu queria trazer uma frase aqui do... Vou deixar o card. Xandão, você pode deixar o card aqui pro pessoal, beleza? O pessoal maratonar vários episódios incríveis como esse.
vários episódios incríveis como esse. O Xandão já falou também aqui, lembrou? Se inscrevam no canal, vale muito a pena você se inscrever aqui no Prevcast. É uma frase do Guimarães Rosa. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. É isso. Poxa vida. Que legal, que legal. E olha, muito bom, muito bom. Eu queria te agradecer. Obrigada. Sinto realmente honrado com a sua presença aqui. Um grande prazer poder bater esse papo aqui, conhecer um pouco da sua história, poder compartilhar um pouco do seu conhecimento com a advocacia previdenciária, assim como você já vem fazendo na sua estrada. Obrigado Eu mesmo. agradeço. por Obrigada. nos ajudar aqui. Muito Obrigada pelo Prevcast aí. Prazer. Obrigada a todos os ouvintes, o pessoal que está aqui nos assistindo também pessoalmente. Obrigada a todos. É um prazer. Valeu, pessoal. Até uma próxima. Obrigado.